Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar apresentando as novidades do C# 10 no Net 6. Hoje eu vou apresentar 4 novos recursos do C# 10. Eu vou apresentar 4 novos recursos relacionados com as expressões lambda, ou apenas lambdas, que são inferir um tipo natural para uma expressão lambda, inferir um tipo natural para grupos de métodos nas lambdas, definir um tipo de retorno em lambdas e definir atributos em lambda. Dessa forma, o C# 10 ele trouxe várias melhorias para as expressões lambda, abrangendo os seus tipos e a sintaxe. O objetivo foi tornar as expressões lambdas mais parecidas com os métodos regulares e as funções locais. E assim, usando esses novos recursos, definir uma expressão lambda deve ser uma experiência mais familiar. E esses recursos também foram implementados porque eles são largamente utilizados nas Minimal APIs da ASP.NET Core, quando você usa os métodos de extensão para realizar o mapeamento. Então vamos iniciar com o novo recurso inferir um tipo natural em lambda. Este recurso ele inclui o conceito de tipo natural para as expressões lambdas e ele permite o compilador inferir o tipo de um lambda sem convertê-lo em um delegate ou em uma expressão lambda. Com isso nós vamos ter um código mais legível ao atribuir um lambda a uma variável. Então, antes do C# 10, nós escrevíamos uma expressão lambda usando a seguinte sintaxe. É uma das possibilidades. E isso continua sendo válido no C# 10. Então, agora, nós podemos simplificar usando o recurso do tipo natural para a lambda. Então, aqui, note que eu usei a palavra var. E agora o tipo funcStringInt está sendo inferido. E dessa forma, agora, se a expressão lambda não tiver um tipo de destino, o compilador vai tentar encontrar um para você inferindo o tipo como ele fez aqui, ó. Como eu estou mostrando aqui nesse exemplo. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, estou com o projeto console, Net 6, estou usando o C# 10. Então vamos aqui na classe Program. Aqui eu estou usando os recursos do Top Level Statement, né? Os Global Using, como eu já apresentei nas aulas anteriores. Então a sintaxe normal das expressões lambdas, a mais comumente usada é essa aqui, ó. Então aqui eu estou definindo aqui um delegate func e um delegate action. E agora eu posso usar este novo recurso que é a inferência do tipo natural para uma expressão lambda. Então aqui nesse caso agora, ó, eu posso definir var aqui na definição dessa expressão e aqui, ó, var também, ó. Observe que no C# 10 o compilador consegue inferir, ó, expositivo ao tipo dele, funcInt, o bool, e ao imprimir actionInt, ele está sendo inferido. Se eu tentar fazer isso no C# 9, ó, vou retornar para a versão do C# 9 e vou voltar aqui, ó. Você vai ver que eu tenho uma mensagem aqui, ó, que esse recurso aí não está disponível no C# 9, tá vendo? Só a partir do 10. Então vamos voltar aqui para o C# 10, vamos salvar aqui, ó, e agora você vê que ele aceita essa nova sintaxe usando a inferência de tipo natural. Então o compilador ele vai usar ou um delegate func ou um delegate action disponível, se houver um adequado. Agora, se você tiver na expressão lambda muitos parâmetros, ou tiver parâmetros ref, então ele vai sintetizar um tipo delegate para você. Agora, aqui tem um detalhe importante. Nem todos os lambdas têm tipos naturais. Então, por exemplo, se eu omitir o tipo de parâmetro no lambda aqui, ó, então vamos voltar para a sintaxe normal, sem usar o recurso, né? Então, estou definindo aqui explicitamente func, action. Aqui eu estou tipando o meu parâmetro, ó, número é int. Agora eu posso, né, nessa sintaxe eu posso usar e definir a expressão assim, ó, ela vai continuar funcionando. Só que neste caso eu não vou poder usar a inferência de tipo, porque, por exemplo, ó, se eu usar var aqui, ó, e var aqui, observe que ele está dando uma mensagem que o tipo do delegate não pode ser inferido. Então, se eu não definir o tipo da expressão
no meu parâmetro, eu vou ter um erro. Então, o recurso vai funcionar quando a sua expressão lambda estiver montada e os tipos dos parâmetros forem definidos. Então, eu tenho que definir o tipo. Ó. Vou voltar aqui e vou definir o tipo. Agora sim, ó, ele consegue inferir var e var. E usando esse recurso aqui, eu também posso definir aqui um tipo mais fraco. Por exemplo, eu posso definir aqui ispositivo como object. Aqui eu vou ter que fazer o ajuste, né? Só na definição. Eu posso definir como object e aqui, por exemplo, poderia definir como delegate. Então isso seria na nova sintaxe. Dá suporte a você definir um tipo mais fraco como object e delegate. Então esse seria o primeiro recurso. O segundo recurso que nós vamos mostrar é inferir um tipo natural para grupos de métodos nas expressões lambda. Os grupos de métodos eles fornecem uma sintaxe simples para atribuir um método a uma variável delegate. E a sintaxe não requer a invocação explícita do construtor do delegate. E assim os grupos de métodos eles permitem o uso de sobrecargas do método. E qual sobrecarga invocar é determinada pela assinatura do delegate. Então, dessa forma, os grupos de método, eles são nomes de métodos sem lista de argumentos. E eles também podem ter um tipo natural inferido ou não. Então, usando a sintaxe anterior e aqui usando um grupo de método, nós podemos ter o seguinte grupo de método convertido para um delegate. Ó. Essa é a sintaxe anterior. E eu posso usar o tipo natural também nos grupos de métodos, que nem nesse caso, olha. Isso é possível, porque aqui o read possui apenas uma sobrecarga, um overload. Agora, se eu tentar fazer isso com um método que tenha mais de uma sobrecarga, aqui eu estou usando a sintaxe do C# 9, se eu tentar inferir o tipo, eu não vou conseguir, porque o write aqui possui mais de uma sobrecarga. Então, a inferência do tipo natural ela é válida para grupos de métodos, desde que o método em questão não tenha mais de um overload. Então, para mostrar isso de forma bem simples, né, eu vou, por exemplo, aqui eu tenho um grupo de método na sintaxe anterior. Eu posso defini-lo agora no C# 10 assim, ó. Aqui ele está inferindo o tipo ó, para esse grupo de método. Agora, se eu tentar fazer isso com um método, que nem nesse exemplo aqui, ó, o write, que tem mais de uma sobrecarga. Se eu tentar definir aqui um var, ele não vai conseguir definir o tipo, porque o compilador ele não consegue inferir qual das sobrecargas ele tem que usar. Então esse seria um outro recurso, a inferência do tipo natural para grupos de métodos, nesses casos que eu apresentei aqui. Então, para você ter um exemplo mais palpável, aqui mais real, eu vou mostrar aqui a definição de alguns grupos de métodos, usando a inferência de tipo. Estou definindo aqui os métodos readline, writeline, readline, né? E atribuindo aqui, ó, usando a inferência de tipo, que aqui eu estou utilizando, né? Então seria um exemplo onde você usa grupos de métodos com expressões lambdas usando a inferência de tipo aqui no C# 10. Então, se eu vim aqui, ó, e passar aqui para 9, se eu salvar, né, você vai ver que ele não vai suportar, né? Lá, esse recurso não está disponível no C# 9. Então vamos voltar aqui para o 10, salvar e agora está tudo funcionando, que esse é um recurso válido a partir do C# 10. O outro recurso que eu vou apresentar é o uso do tipo de retorno nas expressões lambda. Acontece que muitas vezes nós podemos inferir facilmente o tipo de retorno em uma expressão lambda, mas isso nem sempre acontece. Então agora usando esse recurso, nós podemos especificar um tipo de retorno explícito em uma expressão lambda, assim como nós fazemos no método ou função local. Por exemplo, nesse código aqui, ó, que podemos usar no C# 9, nós não temos como inferir aqui o tipo de retorno. Então agora no C# 10 eu posso definir um tipo de retorno, olha. Eu coloquei object aqui, ó. Então observe que o tipo de retorno ele deve ser definido logo antes da definição dos parâmetros da expressão. E geralmente quando você faz isso, é bom você colocar entre parênteses aqui, ó, os parâmetros da expressão, para o código não ficar muito confuso. Então eu vou mostrar isso aqui no Visual Studio 2022. Então aqui eu tenho uma expressão já usando, né, a inferência de tipo, ó. E aqui, ó, ele não está conseguindo inferir, né? Porque eu não defini o tipo de retorno. Então agora eu posso definir aqui, ó, object. Pronto, está aqui o tipo de retorno da minha expressão lambda definido no início da expressão.
Então esse seria um novo recurso do C Sharp 10. E o último recurso que eu quero mostrar é o uso de atributos em expressões lambdas. Então este recurso ele permite colocar atributos em expressões lambdas da mesma forma que nós fazemos para os métodos e para as funções locais. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. No C Sharp 10 eu posso usar tanto a sintaxe antiga como a nova e usar atributos, olha, que são exemplos de código. Esse exemplo 1 aqui é um atributo. Então observe que os atributos eles são definidos no início da expressão. E aqui eu posso usar qualquer atributo que seja válido em Attribute Target Method, a nível de método, né? Então eu vou mostrar um exemplo me atendo apenas à sintaxe, tá? Então para definir um atributo, primeiro você tem que criar um atributo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu defini um atributo aqui para esse caso, só para mostrar. Então aqui, ó, eu estou fazendo a implementação de um atributo. Defini aqui, ó, um exemplo atributo com abstract, que herda de atributo. Olha aqui, ó, atributo target method. E aqui eu defini um método abstrato. Então agora eu vou implementar isso para mim poder usar esse atributo na expressão lambda. Aqui, ó, isso aqui eu defini apenas para testar. Isso aqui não tem muito a ver com o contexto que eu estou fazendo aqui. Apenas quero mostrar que você pode usar atributos nas expressões lambdas no C Sharp 10. Então agora eu vou definir uma expressão lambda bem simples aqui, ó. Então vamos supor que aqui eu estou imprimindo alguma coisa que eu precise agendar e eu quero colocar um atributo aqui para indicar isso. Então aqui agora no C Sharp 10 eu posso vir aqui e usar o meu atributo agenda, ó. Tá vendo? Ó? Eu posso fazer isso. Se eu tentar fazer isso no C Sharp 9, vamos voltar para o C Sharp 9, ó. Você vai ver lá que ele vai falar que esse recurso não está disponível no C Sharp 9. Então vamos voltar para o 10, né? Salvar. Então agora eu consigo usar atributos nas expressões lambdas no C Sharp 10. Agora observe que esses atributos eles não têm nenhum efeito quando esse lambda for invocado. Ele é útil apenas para análise de código e também quando eles são emitidos nos métodos que o compilador gera para as expressões lambdas. E aí você pode usar reflection e descobrir esses atributos. Então isso é uma outra opção e um outro uso dos atributos nas expressões. O importante é que eles são suportados agora no C Sharp 10. Então essa semana era isso com relação aos novos recursos do C Sharp 10 relacionados à expressão lambda. Até a semana que vem.